Senhor Jesus, outra vez nós nos encontramos reunidos num lugar onde temos o direito e a liberdade de estarmos reunidos em torno do seu santo e bendito nome. Cremos que estamos no melhor lugar que teríamos para esta hora. Pedimos ajudar-nos a ver mais alguma coisa da Tua bendita palavra. Aceita a nossa gratidão por mais esta vez estas famílias que fazem parte de seu corpo aqui se reunir para anunciar a sua morte. No nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Podeis assentar. São Mateus, capítulo 17, começando com o versículo 13. Eu quero também deixar em cada um estas palavras expressadas pelo profeta na mensagem Shalom. Não interrompa o ritmo da palavra. Não interrompa o ritmo se você é parte da sinfonia de Deus. Nós vamos tomar conhecimento de mais algumas coisas desta mensagem, pensando nisto. A última vez, na ceia passada, nós estivemos em torno disto, desta mesma mensagem, quando o profeta apanha a música, a composição feita por alguém, e depois algum regente vai introduzir aquilo a um grupo de pessoas, talvez, e ele, como o regente, tem que estar em sintonia com o espírito do compositor, para fazer a coisa funcionar conforme a inspiração que teve aquele que compôs aquela música. O profeta vem fazendo um paralelo disso. De outro lado, nós temos que estar em sintonia com Deus. Para estarmos em sintonia com Deus, temos que estar, antes de tudo, em sintonia com a sua palavra. E aqui, continuando, lembra-se o profeta, nesta mensagem, dessa escritura, e a resposta de Pedro para a pergunta feita a seus discípulos, e depois Jesus afirmou, dizendo: Carne e sangue não te revelou, não te revelaram isto, mas meu Pai que está no céu. Sobre esta verdade revelada, eu edificarei a minha igreja. Eu quero ser lento com isso, porque se trata de algo que nós precisamos ter isso bem claro. O que é isso? Ele, Jesus, é a palavra. Está
está escrito em São João, no seu Evangelho, no primeiro capítulo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo ainda é Deus. Só Ele, o mesmo hoje, manifesta-se como Ele era. Moisés e Elias, adiante, e Jesus, e o mesmo Deus hoje. Torna Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é Hebreus capítulo 13, versículo 8. Veja, eles nunca dirigiram a pessoa a um grupo. Eles as dirigiam a uma pessoa. As dirigiam a uma palavra. Deus. E às vezes, como o profeta disse, ele mesmo fazia a pergunta, como se alguém tivesse feito a ele, e ele disse isso. Por onde começo, irmão Brana? Há muito disso. Há muitas pessoas com esta pergunta. Onde que eu começo? Por onde eu começo? Para começar certo, para conseguir ir até o fim. Você diz, por onde começo, irmão Brana? Sabe aonde ele diz que a pessoa deve começar? Ele diz, comece na cruz. Comece na cruz. Comece na cruz com Ele. Arrependa-se, creia na palavra. Foi isso que a Bíblia disse. Então siga o ritmo do resto da palavra. Você diz assim, bem, mas o que eu devo fazer? Ele disse, continue só seguindo o ritmo da palavra. Se arrependei-vos, é a primeira coisa, em reconhecer, faça isso, esse é o seu primeiro passo. Ponha seu próximo passo onde a palavra diz. Siga sem parar e marchando em frente com Ele. Não interrompa o ritmo se você é parte da sinfonia de Deus. Não interrompa o ritmo da palavra. Não pergunte, ora, por quê? Por que isto aconteceu? Eu tentei, irmão Brana, e quando me expulsaram, sabe o que eu fiz? Quase que eu morri de fome. Me expulsaram de lá. Não pergunte por quê. Ele sabe o ritmo, como tem que mudar e que junções ele tem que fazer. Sim, senhor, pois ela está escrita. Ele sabe ela toda. Ele sabe o ritmo. Não pergunte por quê. Creia nela. Deus percorre o tempo da história com sua palavra prometida em cada era e nunca falhou interromper o ritmo pelo poder de Deus quando ela vinha ao povo eleito e vindicado, o ritmo da sua palavra nos dias de Noé. Veja lá que jeito foi, o ritmo da palavra nos dias de Noé, o ritmo da sua palavra nos dias de Moisés. Observe lá, nos dias de Noé, nos dias de Moisés, nos dias de Elias, nos dias de João, nos dias de Davi, nos dias de Jesus, continuando, ele mantém o ritmo da palavra, continuando direto, nunca o interrompeu.
ele veio direto no decorrer da história. E a semente eleita que a viu e creu nela, caem direto nesse ritmo com ela. Os outros dizem: bem, mas a igreja diz, isso não tem nada a ver com ela. Você não nasceu para fazer isso. Você não nasceu para fazer isso. Você nasceu na palavra, pois você nasceu em Cristo, e Cristo é a palavra, sim senhor, cada um em sua era. Todas as pessoas que teve origem nesta corrente, nesta linha, que estamos citando, desde Jesus, vindo com João, vindo com Moisés, com Noé, e vai lá atrás no princípio, volta nesse tempo e segue, todas elas, pode um dia estar lá fora, embaraçada em alguma coisa, mas não pertence àquilo. Elas não terão dificuldades na hora em que há uma oportunidade de levantar, elas conseguem fazer isso. Por isso é que quem não consegue é porque não entra no ritmo do que é a palavra, do que é os ensinos sagrados. E não tem quem faça aquela pessoa levantar. Quanto mais tenta, determinadas pessoas vai atolando mais, porque elas vão proferindo palavras, começa a blasfemar, começa a conjecturar coisas, começa a achar que elas nunca vão depender de nada do que se diz de um cristianismo real. Pensa que a vida é só essa aqui. Mas quando as pessoas sentem torturadas mesmo lá fora, e levanta-se, elas têm acesso a Jesus Cristo desde que entra no ritmo de sua palavra. Amém. Agora, nós não queremos perder quando estamos dentro. Você diz assim: bem, eu vou lhe contar, irmão Brana, não consigo olhar adiante. Então o profeta disse: você não consegue olhar adiante? Então você olhe para cima. Olhe para cima. Deus prometeu que se você olhasse para cima, o veria. Shalom, paz, a paz de Deus repouse em você. Aí você diz: então por que outros caçoam de mim? Por que, irmão Brana, outros caçoam de mim? O Senhor sabe, outros caçoam de mim e dizem que eu tenho um cabelo longo, eu que sou uma antiquada para as mulheres, os homens, porque creio na Bíblia. Você não tem mais companheirismo conosco. Não podemos aceitá-lo, porque você crê em tal e tal coisa. E você sabe que é exatamente da maneira que a palavra está escrita. Deus tem compromisso com você de sustentar isso então. Ele com certeza tem. Não importa isso que dizem para caçoar. Deus é um Deus zeloso. Lembre-se, sofrer por amor da sua palavra é dores de crescimento. É uma coisa simples que o profeta tomou aqui e é um grande ensinamento para a hora que você estiver enfrentando alguma coisa desse tipo, no emprego, na escola, na rua, em algum lugar. É bom você saber por que você sofre aquilo lá. É uma dor. Mas você sabe que dor é essa? Ele chamou de dores de crescimento de sua graça. Você tem que sentir isso. Quando você sofre por amor da palavra dele, é só dores de crescimento.
Agora então acabou você não tendo direito de que porque você foi zombada, criticada, aí você sentiu essas dores e atolou mais, afastou mais, passou a fazer a vontade dos outros. E aí você vem e diz: eu não aguentei, não suportei. Não é bem a verdade. Você precisava dessa lição, desse ensinamento, e você vai encarar isso daqui por diante, porque a mensagem enviada por Deus é para nos preparar para um determinado momento da nossa vida aqui, que ainda estivermos vivos, nós estarmos preparados para sermos transformados num abrir e fechar de olhos. Essa mensagem não é apenas um levantamento de ânimo de vez em quando e ficarmos apenas como bons religiosos. Não, senhor, vamos atacar as dificuldades como o profeta fez. Ele disse: quando você sofre por amor da palavra dele, isso é só dores de crescimento. Mas vamos entender o que é dor de crescimento. Olhem aqui. Isso aconteceu com cada um de nós quando éramos meninos que estávamos crescendo, e que está acontecendo com todos os seus filhos aqui. O profeta disse: você sabe como uma criança de 10, 12 anos de idade fica com dores? Muitas delas vêm e reclamam, dores no corpo. Estão doendo, eles chegam e dizem: olha, doem as minhas pernas, estão doendo, e assim por diante. Você sabe que tipo de dor é essa? É dores de crescimento, porque ele está crescendo, e não tem remédio que cura isso não, é crescer logo, né? Chegar logo no fim da estatura, aí vem outras dores, mas essas deixa quando você chegar lá. Os que estão nessa não tem recurso não, é ser transformado, voltar aos 18, aos 21 anos é o que vai resolver os vossos problemas de dores, pelas idades. E eu, um ser diferente, já estou nessa, tá? Então observe lá, dores de crescimento, mostra que ele tem umas boas vitaminas, ele está crescendo. E quando alguém começa a caçoar de você, dizer assim: ela é antiquada, agora vai com isso para o espiritual. Eles começam a caçoar de você e dizem: ela é antiquada. Veja, eu vou lhe contar, ele costumava ser, muito bem, apenas lembre-se, é dores de crescimento. Agora esse é o crescimento espiritual. Causa dor, parece que deixa sem jeito. Como é que eu faço? Zombam, vou passar por fora, vou dar a volta, não vou dar confiança. Não, você passa firme, conversa a mesma coisa, mesmo que te chame de antiquada, você simplesmente diz: eu sou uma humana como você, eu também sou de carne e osso como você, eu estou bem dessa maneira, eu estou crescendo, está doendo isso que você fala para mim, dói, mas é dor de crescimento, eu estou indo para a estatura de Jesus Cristo. Aleluia. Oh, isso é precioso. Vou lhe contar, ela costumava ser, muito bem, apenas lembre-se, é dores de crescimento. Essa é aquela perseguição que é boa para você. Se você não sabia que tinha um tipo de perseguição que é boa para você, é boa para cada um de nós, é dores de crescimento. Crescimento no conhecimento de Deus, da palavra de Deus. Oh, sim, Ele permite, falando que Deus permite, Ele permite cruzes e cruzamentos e junções. Ele sempre faz isso com o propósito de nos aperfeiçoar para o seu serviço. Ele permite essas coisas acontecerem. Você não consegue entender isso?
Ele faz isso para que possa aperfeiçoá-lo para a vocação para a qual Ele chamou você. Essas são suas dores de crescimento. Ele fez assim com Daniel, você sabe? Assim fez com os filhos hebraicos, quando eles estavam a caminho da fornalha ardente. O que é a fornalha ardente? O que a fornalha ardente fez? A fornalha ardente apenas rompeu as ataduras que os amarrava. A fornalha quente só teve poder sobre aqueles rapazes lá, quando jogados lá na fornalha aquecida 7 vezes mais. E nele só queimou as ataduras, nada de queimadura neles. O fogo, o calor consumiu com as ataduras que os atava. Foi só isso que a fornalha fez, apenas as queimou, soltando-as, deixando eles livres. Às vezes é necessário provações para romper de nós as ataduras do mundo. Às vezes você pensa que não está aí com algumas ataduras do mundo, das coisas do mundo, tentando te amarrar. E isso vai ter que sofrer dores aí. Quando é do lado espiritual, você tem que romper isso. Para romper de nós as ataduras do mundo, tirar você do mundo. Pode ser ter que tirar você do seu credo. Você descobre que está num credo errado. Primeiro, como um homem que esteja se afogando no rio, você tem que tirá-lo do rio antes de se tirar o rio do homem. Geralmente quem está afogando está bebendo a água do rio. Então não tem que preocupar em tirar a água de dentro dele, tem que tirar primeiro de dentro do rio. Depois, então, faz-se tudo para ele vomitar a água que ele bebeu. É assim, o processo é esse. É mais ou menos assim que, às vezes, Deus tem de fazer. Deixe-os colocarem você fora, uma vez, então tiram o mundo de você. Tem que tirar você do mundo, certo? Tem que tirar você do mundo primeiro. Então, quando a pessoa não consegue manter aquela pureza que manifestou quando teve um determinado momento de arrependimento, é que você deixa as coisas do mundo te apegar, te abarrar de novo. Então, primeiro tem que tirar as coisas do mundo de você. E isso vai causar dificuldades, dores. Tem que tirar você do mundo primeiro. Às vezes são essas dores de crescimento que causam isso. Deus fica na palavra prometida para cada ano novo. Ele fica nela este ano para cumprir o que Ele tem prometido para este ano. Seja o que for, eu quero estar certo, no centro da sua vontade no futuro, como eles estavam. Como Abraão, quando ele chegou ao seu cruzamento, ele não sabia como ia fazer isso. Deus lhe disse assim, vou dar-lhe um filho. 25 anos ele esperou, até que enfim veio o filho. Então Deus disse assim, agora, por este filho eu vou tornar você pai de muitas nações. E aí, logo, quando ele estava numa idade aí com seus 15, 17 anos, Deus veio a Abraão e disse assim, leve-o lá em cima e mate-o. Mate-o. E você sabia que Abraão fez aquilo com uma tranquilidade? O Senhor mandou ele lá e matar o menino. Mas por que ele foi tão tranquilo lá? Tudo mostra que ele nem quis contar isso para Sara. Deve ter saído assim ocultamente de Sara. E foi, chamou seu criado, tomou o animal, levou as coisas, os apetrechos necessários,
E foi lá no lugar onde Deus havia dito que ele sacrificasse o filho em uma oferta ao Senhor, como se fazia lá com os animais. Abraão não discutiu. Abraão saiu com aquilo. Ora, que lição nós aprendemos aí com Abraão? Você precisa, não tem como você justificar depois, porque foi fulano que fez eu ser assim, o outro fez eu, o outro me enredou, o outro não sei o quê. Não, senhora, não é nada disso. Você deve olhar o nosso pai na fé. Deus mandou ele fazer uma coisa contrária ao que Deus tinha falado. Deus falou que por meio de Abraão, por meio daquele filho, Abraão seria pai de muitas nações. Se você for olhar para o lado da razão, do direito, da lógica das coisas, ninguém mais do que Abraão tinha direito de dizer: Senhor, mas que negócio é esse? O Senhor falou que me dá o filho, me deu. E o Senhor disse que através desse filho eu serei pai de muitas nações. Que jeito que eu vou ser pai de muitas nações se eu vou lá e mato meu filho? O Senhor mandar eu matar meu filho? Como que eu vou ser pai de muitas nações? Ele não tinha razão para fazer isso? É claro que tinha, mas ele tinha uma fé acima da razão. Ele fez caladinho, ele consigo mesmo, ele sabia: eu serei pai de muitas nações. Se eu matar esse filho lá, tiver que matar mesmo, eu mato e ele ressuscita ele outra vez. Abraão estava revelando na sua fé que naquele filho Isaque estava um tipo se desenvolvendo, que de fato o filho da semente de Abraão não é Isaque, é Jesus Cristo, e este foi ao Calvário e ninguém pôde livrá-lo. Ele morreu no meu e no seu lugar, e nós temos salvação de graça. Você crê nisso? Essa é a verdade de Deus. Agora, como é que pode o Senhor destruir o que o Senhor me disse? Não, Abraão não deu lugar a este arrazoamento, coisa nenhuma. Lá estava cumprindo uma coisa que estava para acontecer milhares de anos para frente. É que ia sair um filho daquela semente de Abraão, daquela semente da fé de Abraão. Na sua impossibilidade, tanto dele quanto de Sara, de ambos serem os pais de uma criança quando passados da idade, e Deus o deu. Abraão viveu aquilo dessa maneira. Então você também, eu também, todos nós temos que pensar: mas o que ele disse a meu respeito? O que ele disse para você a seu respeito quando você ouviu esta mensagem, você aceitou, você examinou, e você estudou, você leu, você fez tudo para compreender o que é isso, e agora, se não, isso é a verdade, e agora o diabo vem, começa a querer se andar, e te enrolar, e te vai. Por que não tomar a posição? Daquele dia que você decidiu, e se batizou, e tomou este caminho, volta lá e veja, não foi uma fé em você que te levou a fazer aquilo? Ou você foi por causa do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu filho, ou da sua esposa, ou do seu marido? Não. Então você viu para onde isso foi? Abraão sabia. Ele estava lá, esperou 25 anos, recebeu, quando o filho, nessa idade, dos 15 aos 17 anos por aí, matá-lo para Abraão não foi nenhum problema. Ele sabia. Abraão nem se preocupou, isso nem o incomodou. Ele apanhou a lenha, pôs num burrinho, levou seu filho, levou-o para o topo do monte para oferecê-lo, porque Abraão sabia que o tinha recebido como um dentre os mortos. Abraão já estava morto, Sara morta, fisicamente não tinha condições. Deus o renovou, ele e ela, e ele foi com toda a convicção: vou lá e mato. Não tem problema, ele mandou, ele ordenou, vou fazer. Ele me deu a saída, demorou 25 anos para me mostrar para as pessoas que eu ia ter um filho, e tive. Provei, mostrei, e agora ele mandou matar, porque tem mais uma coisa maior para ser
para se acontecer nos dias vindouros. Olha, o ventre de Sara estava morto, ele era um ventre estéril, e assim que não tinha maneira. E o menino, ele estava com 100 anos, ela com 90, assim que ele veio, por sua palavra prometida. O mesmo Deus que fez a promessa disse: eu te farei pai de nações. Depois de 25 anos, tendo 100 anos, ele e sua esposa receberam um filho. Se Deus disse para ele oferecê-lo, Deus podia ressuscitá-lo também. Deus não tem impedimentos. Se matar o Isaac, como é que eu faço? Não podia existir essa preocupação em Abraão. Então por que tem que existir em mim ou em você? E dizer que não dá, não pode, não deu. Deu, irmã, dá sim. É só encarar. Louvado seja Deus, irmãos. Sinto-me bem, sinto-me religioso. Assim como me sinto bem, sei desta coisa, ele pode ressuscitá-lo de novo. Ficaremos naquela palavra de luz inadulterada para esta hora. Deus nos levantará quando esta geração vier, como luzes resplandecentes contra esta geração. Não é de se admirar que ele disse, olha, Jesus falou disso, aquela semente real de Abraão, quando veio, ele disse: a rainha do sul se levantará no julgamento com sua geração, aquela geração que viu ela incomodada com a sabedoria de Salomão e saiu para vê-lo. Jesus se referiu àquela mulher que saiu com aquele propósito de ver a sabedoria de Salomão. Então você observe bem, a rainha, chamada Rainha do Sul, se levantará no julgamento com sua geração e condenará esta geração, porque ela veio das partes mais distantes da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que maior que Salomão está aqui. Não foi o que Jesus disse? Não haveria na terra um maior que Salomão. O único que poderia ser maior que Salomão é aquele que o criou, que é Deus. E ali então Jesus chegou e disse: aqui está um que é maior que Salomão. Você entende que ele disse foi a respeito dele ou não foi? Ele disse: aqui está um que é maior que Salomão. Porque era o corpo de carne de Deus que estava lá, foi gerado. É só esse que pode ser maior que Salomão mesmo. Aqui está um que é maior que Salomão. Agora, irmãos, ele diz a respeito desta rainha lá, como aquela pequena rainha, bem distante, uma incrédula, viu aquela luz e percorreu muitas milhas pelo deserto, 3 meses nas costas de um camelo, para ouvir a sabedoria de Salomão. E eles se encontravam ali mesmo, com Salomão sendo um tipo, uma figura dele, uma figura de Jesus. E então vir e ver, observe bem, uma figura dele, e então vir e ver Wesley, Lutero, todos os outros denominações lá no passado, sendo uma figura e um tipo do que está acontecendo agora, e passam direto por isso. Muito bem, pois assim o ano novo é determinado por Deus, apenas se determine ficar em sua palavra. Ande por onde a palavra diz para andar. Ao chegarmos agora ao encerramento, como outros, a semente eleita fez no seu dia, quando viram a palavra. O que fizeram? Andaram nela. Se eram semente eleita em outras eras, pois ele é a palavra que não falha. Quantos creem que Jesus Cristo é a palavra? Amém.
Jesus Cristo é a palavra. Houve um programa, um outro dia, uma certa denominação de pessoas, o senhor H.M.S.S. Richards, e disse que ele tinha escrito o livro para o ano. Eu não quero discordar de um homem assim, apesar que, sendo adventista do sétimo dia, eu não concordo com a doutrina adventista do sétimo dia, mas com certeza que gosto do homem. Mas discordarei dele. Esse talvez seja o livro do H.M.S. Richard para o ano novo. Mas o meu livro e o livro dele para o ano novo é o livro do ano velho, a Bíblia. O livro novo para o ano novo é a Bíblia do velho ano. Passou, não é? A palavra de Deus. Apenas faça ele viver o que está prometido por ele viver. Sim, Senhor. E todo ano que vem a chegar, e todo ano que foi, ele é o Deus eterno, vivendo através da palavra eterna que ele falou. Quando toda a verdade da Bíblia e toda a promessa nela foi vindicada, como tem sido no decorrer dos anos. Como Deus prometeu que ele destruiria o mundo com água, ele vindicou isso por Noé. Falou que ia destruir e deu a vindicação, mandando a água sobre a terra. Ele prometeu que ele mandaria um libertador e tiraria Israel do Egito. E eles tinham peregrinado 400 anos. E ele fez exatamente isso. E ele jurou que levantaria a Davi, e como Davi, que Davi seria um filho. Cristo seria seu filho. Através de Davi viria Cristo. Como ele jurou que faria isso, ele fez justamente isso. Ele fez. Ele prometeu que enviaria João Batista antes da vinda de Jesus Cristo. Ele fez justamente isso. E ele prometeu que enviaria o Messias. E ele fez justamente isso. Ele prometeu que o mundo entraria num grande grupo de organizações e formaria um sistema, um poder conhecido como a besta, e se assentaria lá sobre 7 montes. Aconteceu precisamente isso. E você sabia? E aquele Vaticano está lá numa cidade que tem 7 montes em volta dela, e eles nem querem mostrar o que significa aquilo, mas ela está rodeada por 7 montes. E aquele camarada com aquele número lá, ele é o habitante principal daquele lugar. Por isso foi dito na Escritura, tudo por parábola. A cidade está cercada por 7 montes, e tem o número de um homem, o número do homem, e este número é 666. Lá está a única cidade que está cercada por 7 montes. Distintamente é aquele lugar lá. Agora, eu sei que as pessoas dizem, essa coisa aí de mensagem desse profeta ataca tudo e a todos. A tudo e a todos que estão fora da palavra de Deus. Aí você está certo quando você diz desta forma completa. Observe bem. Então, se assentaria lá sobre 7 montes. Não está lá esta besta? Aconteceu precisamente como a igreja os perseguiria até a morte. Fizeram precisamente isso. Como sairiam na reforma? Eles fizeram precisamente isso. Como que ele prometeu em cada era que seria, e ele prometeu para esta era, e aqui está ele hoje tornando aquela palavra viva, precisamente como ele fez no princípio, certamente que sim. Aleluia. E quando cada promessa for cumprida, irmãos, tragada foi a morte na vitória. Você crê nisso? Aleluia. Jesus voltará
e o último for vindicado, então virá uma paz eterna sobre a terra, e um shalom eterno, paz sobrevirá na terra. Quando Jesus veio, o príncipe da paz, porque não houve paz? E ele veio, o príncipe da paz esteve aqui, nasceu, cresceu. Por que não veio a paz? Porque a palavra não foi toda cumprida em seu dia, e ele a está cumprindo hoje. Mas quando toda a palavra prometida, que foi um pensamento de Deus, porque uma palavra é um pensamento expressado, Deus em seu pensar a pensou e a expressou através de seus profetas. E agora ela tem que ser cumprida. E quando ele predisse para nós estas coisas, para não cometermos erro, andarmos às cegas, em trevas, então, quando virmos isso ser cumprido. Agora, ele prometeu enviar Cristo a segunda vez. E quando ele o fizer, quando Cristo vier a segunda vez, haverá um shalom eterno. Quer dizer, uma paz eterna. Ouçam, amigos, ao encerrarmos isso aqui, lembre-se, a Bíblia é a fonte de toda a sabedoria. Isso não vem do doutor fulano, do beltrano, desse ou daquele. Não, vem da palavra de Deus. Haviam doutores em divindade sentados lá, centenas, e um menininho de 12 anos, os repreendia, porque ele era a palavra. O menininho realmente não tinha nenhuma instrução. No entanto, ele era a palavra. Por quê? Porque ele era a luz falada para aquele dia. Ele estava manifestando aquela palavra, a palavra estava nele. Tinham que ser, não é para menos que o que ele dizia acontecia, porque ele era a palavra. Vocês entendem? Todos que entendem, digam amém. Lembre-se da Bíblia, não de algum livro do ano escrito pelo homem. Seja a palavra de todo homem mentira, mas a minha, a verdade. E cultos e religiões e assim por diante, tudo fica tão enrolado. Quando se põe um monte de homens nisso, Deus nunca tratou com um grupo tal. Se Jesus viesse hoje, ele ficaria do lado dos metodistas, dos batistas, dos adventistas, testemunhas de Jeová, ciência cristã, pentecostais, presbiterianos? Não, nenhum, ao lado de nenhum. Não, senhor, certamente que ele não ficaria. É um caso individual, você e Deus. Você e Deus. Não existe dois homens que concordem em tudo. Em tudo. Semelhantemente juntos. Não existe dois polegares iguais. Não tem. Deus trata com o indivíduo. E como se sabe se ele está certo ou não? Como é que se sabe? Agora vem. Então olhe para trás e veja se ele está com a palavra. Desde lá de trás. Se ele está com a palavra, então Deus está com ele. Está vendo? Isso mesmo, está vendo. Lembre-se, a Bíblia é a fonte de toda a sabedoria e contém toda a esperança do futuro nela. Shalom, paz de Deus. Como uma história que foi contada uma vez sobre um menininho. Achei muito comovente isso. Preste atenção. Uma história que uma vez foi contada, uma vez sobre um menininho que perdeu seu papai antes de ter idade suficiente de ver seu pai.
apenas bebezinho quando seu pai faleceu. Um dia alcançou mais ou menos 10, 12 anos de idade. E ele tinha outro irmão, chamado João. E ele procurou o irmão e ele disse assim: ah, João, o qual era vários anos mais velho do que ele. E ele disse a este irmão: Você se lembra do papai? Ele disse sim. E ele perguntou para o irmão dele: como era ele? Aí o irmão dele disse: bem, ele era um homem alto e era um homem muito fino. Ele sempre era bondoso com a mamãe. E era bondoso comigo. E era bondoso com todo mundo. Você já imaginou como ficou esse garoto? 10, 12 anos, que interessou-se conhecer o seu pai, não sabia. Perguntou ao irmão mais velho. E ele descreveu isso para ele. Ele era bondoso conosco, ele era bondoso com a mamãe, era bondoso comigo, era bondoso com todo mundo. E ele disse: bem, é só isso que você sabe sobre ele, João? Ele disse: bem, eu lhe direi. E disse: Henrique, disse, todos dizem que eu me pareço com ele. E disse: todos dizem que eu tenho a natureza como a dele. Aí ele disse: que bom, é isso que eu quero saber. E disse: quando vejo você, então eu vejo o papai. Vê que imagem agora passou a ter aquele garoto, daquele irmão, no lugar do pai. Com toda a sinceridade. Então, quando eu vejo você, eu vejo o papai. O profeta disse: aí está. Quando o mundo vê Jesus Cristo, estará em você. Ele só pode ver, o mundo só pode ver Jesus Cristo em você, em nós, em seus filhos, em suas filhas. Quando esta palavra que está escrita sobre hoje, onde se vê Jesus em Davi, quando a palavra foi manifestada através dele, se vê que era Cristo lá em Davi. Como se vê Cristo, Deus em Elias, naquele carro entrando no céu, vê Jesus em Elias, porque a palavra foi vindicada. Como se vê isso em Moisés, Jesus estava em Moisés. A Bíblia disse que sim, veja, está certo, ele era a sarça ardente que estava com Moisés no deserto. Oh, como é bom ter a mensagem revelada de Deus por um profeta, que nós continuamos até hoje. Cada passo que damos nessas mensagens, nós encontramos uma coisa que o profeta mostra: ali estava Cristo, e nós apenas estávamos pensando em um fogo sobrenatural queimando na sarça e não se consumia. Não era Cristo que estava lá. Como as pessoas conhecerão Jesus Cristo? Quando ele vê-lo em você, quando verem Jesus em você. Pois ele disse também: fareis as obras que eu faço, maiores do que estas fareis, porque eu vou para o meu Pai. Está certo? É assim que eles, o mundo, conhece. Não pode conhecer Jesus, não tem como ninguém aí fora conhecer Jesus, a não ser através desse tipo de cristão que é reprovado pelo sistema e que consegue manter de pé e provar que Jesus está andando em 2 pés nesta cidade, neste lugar, lá na escola, lá no emprego, seja onde for que você estiver, creia que ali está Cristo usando os seus pés para sofrer as dores do crescimento espiritual. Como no natural, o natural tipifica o espiritual. A criança está aí reclamando dor no pé,
Ah, a gente tinha essas dores, vocês que são garotos devem estar tendo uma dor no meio, na sola do pé, uma dor num lugar, você vai lá, pega, aperta, mas não sente, mas quando começa a caminhar, muda o passo, aquilo estica lá e dói. O que é? O pé está crescendo, e aquela pele em volta tem que ceder. Mas quando chega a estatura de não crescer mais, para aquelas dores. Nós estamos com pouquinho tempo para continuar com as dores aí, por causa desse mundo sujo e mau. Daqui a pouco nós seremos novas criaturas. Seres humanos com a idade de 18 a 21 anos. E ainda vamos passar por essa terra numa velocidade, em uma dimensão que eles não nos verão. O rapto será visto só por quem é mudado, transformado, que sabe que está subindo e que está desaparecendo da terra. Não ficará rastro para ninguém encontrar-nos. Mas um dia voltaremos para tratar com esse mundo, para estabelecer aqui o reino milenial. Depois disso ainda deixar um fogo purificar céus e terra, e nós voltarmos para vivermos numa cidade estabelecida nesta mesma terra, que é a Nova Jerusalém. Até que chegue esse grande e glorioso dia de termos isto, nós temos que nos reunir assim e lembrar que Jesus morreu no nosso lugar e que temos que continuar honrando isso até que Ele venha. Deus nos ajude. Eu me recordo de uma coisa que, quando li esta historiazinha, me lembrei. Quando nós tivemos lá no começo da mensagem, bem nos primeiros momentos ali, poucos meses, nos aparece uma foto de Jesus. Eu já era ministro, uma congregação. Eu cheguei no tabernáculo, estava lá aquela foto de Jesus, no escritório lá do pastor, e eu coloquei minha pergunta a ele, particularmente ali, e disse: bom, quanto a isso aí, como que a gente vai saber que essa foto parece com Jesus, ou como é que fica? Porque, de um lado, eu disse: olha, se tivesse uma foto de Maria, de José, mas foto deles mesmos, como tiramos a nossa, tivessem eles deixado fotos originais deles, José, Maria, de Paulo, de Pedro, de João, todos os apóstolos, quem que não ia querer uma foto de cada apóstolo daquele? Claro que todo mundo aceitaria. Foto mesmo de Jesus. Eu falei: olha, quem que não quereria todas essas fotos? Mas agora a gente vê essas que eles fazem de Pedro, de João, de Paulo, e põe lá, mas não é. Como é que explica isso? Ele me disse: olha, quando eu nasci, meu pai já tinha morrido. Eu cresci sem conhecer meu pai. E teve momentos difíceis na nossa vida. Minha mãe, viúva, e não quis casar-se, segunda vez, e dedicou sua vida para nos criar. E nós estávamos enfrentando uma dificuldade, ela não gostava de pedir ajuda de ninguém, e ficar assim mais em casa com aquilo que tinha. Então, um tempo lá, ele disse, tinha fotos, ele foi criado pelo avô, com a sua mãe, e teve fotos do avô, e a mãe dele um dia, então, pegou e mostrou a foto do pai dele. Disse: olha, seu pai é esse aqui. Ele disse que olhou lá no semblante, no jeito do pai, e ficou com aquela imagem do pai dele. Ele me explicando como foi que ele viu a foto de Jesus.
Então ele disse, então eu saí dali, sempre tinha em mente quem era meu pai, pela foto. E naquela época difícil, eu saí de lá e aquela vontade de resolver um problema, era um garotão e não tinha... Mas eu fui lá na porta da sala, lá da fazenda, do lugar onde morava, e tinha um corredor que vinha lá da estrada principal, que descia ali naquela fazenda. E as pessoas vêm pelo corredor, ou a pé, ou a cavalo. Ele disse, eu fui ali com a... Eu falei, meu Deus, por que Deus não ressuscita meu pai? Se eu tivesse meu pai aqui, não precisava de ficar esse sofrimento. Ele disse que olhou lá no corredor assim, por que não ressuscita meu pai? Ele, com aquela mente na foto, ele sabia qual era a fisionomia do pai. Ele disse, olha, eu olhei no corredor pensando e querendo que meu pai, Deus ressuscitasse, e ele viesse descendo ali. Ele disse, eu olhei lá e falei, olha, sinceramente, se aparecesse um homem parecido com meu pai, eu ficava acreditando que era meu pai, porque eu vi pela foto. Então, o irmão Brana disse que Jesus deu a conhecer a ele, fisicamente. Ele viu o seu rosto. E agora, quando ele encontrou essa foto, que foi um desenho feito por aquele escultor alemão, Hofmann, e ele fez aquele quadro lá, que temos essa foto aí, aquele quadro não é só aquilo, é feito separado, mas Jesus, aquele olhar que ele fez Jesus olhando aquele jovem rico que veio dizer o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. E aí, recusando que Jesus... você guarda os mandamentos, foi falando, olhando nele. Mas teve um momento lá que a Bíblia diz que ele disse, não, os mandamentos eu guardo, meus pais ensinou, desde a minha meninice. Ele disse, bom, então, olhou nele, a Bíblia disse, mirou com seus olhos nele, para dizer aquilo, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, e vem e segue-me. E o moço entristeceu. Ele fez esse rosto aqui, ele está falando com o jovem rico, e ele fez esse pose, ele desenhou esse quadro dessa maneira, mas é tirada a foto de Jesus com este olhar. Então ele disse, se o irmão Brana viu e disse que esse que fez essa pintura é o que mais aproximou com o seu semblante, com o que ele era aos 33 anos de idade. Então, aí o pastor concluiu comigo, disse, então eu fico descansado nisso. Aí, desde lá, me deixou descansado também. Dá para pegar aqui? Olha lá, esse quadro é completo daquela maneira lá. Mas se fazem as fotos só de Jesus também, com aquele gesto, vem e segue-me. Só que o jovem entristeceu e não aceitou aquela proposta. É isso, às vezes é uma coisinha simples. Você viu o garotinho aqui? Eu tenho um irmão mais velho, eu queria tanto conhecer meu pai. Que jeito que ele é? Quando ele fez essa figura para esse garoto, claro que ele ficou com isso em sua mente. Que jeito era seu pai? Um gesto de alguém, uma pessoa bondosa. Naturalmente, o mesmo que influenciou o filho mais velho a manifestar a natureza de seu pai, estava também incomodando aquele que não o conhecia. Nós não vimos vivo Jesus, mas cremos que Ele está vivo no nosso meio. Deus nos ajude. Vamos nos colocar em pé para irmos a esta comunhão mais uma vez. Todos nós conhecemos
muito bem o que é representar ou tomar a ceia por representação do pão que representa o corpo do Senhor, o vinho que representa o sangue do Senhor. Fazemos isto por meio de uma fé no que o próprio Senhor Jesus ensinou e disse que fizéssemos cada vez que tivéssemos oportunidade. Cada um sabe a classe de vida que está vivendo. Se ela te conduz aqui sem te reprovar. Você está esforçando com tudo que você tem para ser o cristão que deseja ser. Pode você estar rodeado de muitas outras coisas tentando te sufocar, mas as principais coisas estabelecidas no seu coração estão aí sendo vividas. Então nós nos juntamos com esse mesmo temor de quando tomamos a primeira vez a ceia desta maneira. Pão asmo, vinho, o ato de lavar os pés. Nunca devemos perder esse sentimento espiritual em nossas vidas. Sentirmos por aqueles que têm estado fora e que, se não tiverem uma força para voltar a este caminho, é certo, e ficarão para a tribulação. Mas viemos aqui para anunciar essa morte, tomando isso com o melhor de nossas vidas. Pensemos nele representado nestes elementos. Nós vamos relembrar as Escrituras aqui, que nos leva a estar identificados com isso através destes símbolos que representam o corpo e o sangue do Senhor. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando o cálice, ou melhor, mas vos digo para não... Disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Depois disso, ele levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia, começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha que estava cingido. Inclinemos nossas cabeças em atitude de oração.
Bondoso Deus, depois de um bom tempo com a Tua bendita palavra, agora queremos dedicar ao Senhor estes pães asmos, pois o tomaremos na representação do Seu corpo, que foi dilacerado, ferido por nós. Eu dedico isso ao Senhor e peço que a porção que havemos de comer disso seja então santificada a cada um de nós. O vinho que representará o sangue do Senhor, nós dedicamos a Ti estas porções, e são dedicadas para representar o sangue do Senhor. Pai bendito, no nome de Jesus Cristo, todas as bênçãos de que necessitamos, até mesmo a nossa cura de enfermidade, possa sair de corpos doentes, pelo fato de se identificarem com estes elementos que representam o corpo vivo do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Quer dar-te poder, tu precisas sentir seu amor. Que tempo já faz que ajoelhaste a sós e oraste ao teu Deus lá do céu. Que tempo já faz que o teu coração se apega aos pecados teus. Que tempo já faz que não falas de Deus, pregando a mensagem